Também responsabilidade civil, Bacen de 2010, e aí já está falando das instituições, né? Vamos lá. Respondem pelos danos que os agentes públicos de uma autarquia federal causem nesta qualidade a terceiros em decorrência de condutas comissivas. Comissivo é ação, tá? Ação ou omissão. Então, comissão é ação. Cuidado com essa palavra. De vez em quando aparece, eu procuro sempre apontar isso para você, mas se você não teve essa percepção, assimile a partir de agora. É ação. Bom, a autarquia responde por si só, porque ela tem personalidade jurídica própria, né? Você pode imaginar uma agência reguladora, que é uma autarquia sob regime especial, no plano federal, a grande maioria delas, né? O Banco Central, o INSS, uma autarquia, pessoa jurídica, direito público, tem personalidade jurídica, pode adquirir direito, titularizar direitos, contrair obrigações, e a obrigação de indenizar vai recair sobre a própria entidade. Então vamos ver o que nós temos aí nas alternativas. Vai se enquadrar lá no 37, parágrafo 6º, né? Pessoa jurídica de direito público responde pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. Então, letra A. Própria da autarquia federal, por ser entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sendo a responsabilidade civil de natureza objetiva. Já temos o gabarito, né? Tudo certinho. Pessoa jurídica de direito público responde de forma objetiva, independentemente de dolo ou culpa, e a autarquia está dentro desse contexto. Letra B. Própria da autarquia federal, por ser entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, sendo a responsabilidade civil de natureza subjetiva? Não, natureza objetiva. Letra C. União Federal, por ser o ente ao qual está vinculada a autarquia. Não tem qualquer razão essa colocação. De cara responde a autarquia. Letra D. União Federal e a autarquia solidariamente. Negativo. E letra E. União Federal e a autarquia solidariamente, por ser autarquia órgão integrante da administração indireta federal. Não é entidade, né? Sendo a responsabilidade de natureza subjetiva. Está errado também, é objetivo. Então, realmente, resta aí o nosso gabarito na letra A. Perfeito? Gabarito, letra A. Vamos em frente. Lembrando que a maneira de as pessoas jurídicas de direito público se livrarem do dever de indenizar é apresentando aquelas hipóteses de ruptura do nexo causal, que é a culpa exclusiva da vítima, tradicionalmente, caso fortuito ou força maior, né, onde você afasta a causa. Então a conduta, o dano não tem como causa a conduta, porque é ali algo que gera a causa com maior destaque, que é uma situação de caso fortuito ou de força maior, e a própria culpa da vítima, fato da vítima também chamado. 60. Uma das variáveis mais relevantes na determinação das concessões e permissões de serviço público. Então agora a gente entra na parte de serviços públicos, baseado na Lei 8987 e legislação complementar. Vamos continuar a questão, né? Parei no meio ali. Uma das variáveis mais relevantes na determinação das concessões e permissões de serviços públicos é a tarifa a ser cobrada à população. Sobre a política tarifária estabelecida pela Lei 8987 de 95, que rege o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público, é correto afirmar que... Bom, essa política tarifária a gente vai encontrar do artigo 9º ao artigo 13, destaque para o 13, da Lei 8987, ali de 95, tá? Vamos ver aí o que nós temos nas alternativas para marcar o que estaria correto. Bom, letra A. As tarifas não poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos, tendo que atender ao princípio da igualdade. Isso está errado, porque a tarifa diferenciada é até prevista lá no artigo 13. Tá? Em situações específicas pode ter uma diferença de tarifa, né? Tem gente que tem gratuidade, né? Uma tarifa de energia elétrica pode ser diferenciada para quem necessita da energia para a própria sobrevivência e não tem recursos para arcar com aquela energia. Enfim, admite-se isso. Letra B. A política tarifária tem como objetivo manter o equilíbrio econômico e financeiro da empresa e atender aos objetivos sociais do processo de concessão. É uma linha adequada de raciocínio sobre a política tarifária. Ela
tem que ser módica também, tem lá o princípio da modicidade, para que todos possam ter acesso ao serviço, mas essa é a linha aqui que, em princípio, não há críticas a se fazer. Vamos olhar os demais. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo órgão regulador, cabendo à proposta vencedora da licitação a determinação da sua área de atuação. Não, né? A proposta vencedora não vai determinar a área de atuação, né? O edital de licitação, o objeto do contrato que vai determinar a área de atuação. Tá? A tarifa não é fixada pelo órgão regulador. Vai ter um contrato, onde a gente vai ter uma tarifa vencedora, normalmente, e aquilo ali vai ser objeto de revisão com os indexadores e parâmetros previstos na lei, no edital e no contrato. Tá? Em especial ali no edital e no contrato. Beleza? Letra D. Caso o poder público altere unilateralmente o contrato, a empresa tem o direito de um reajuste automático de 30% no valor da tarifa como forma de manter o equilíbrio econômico. Não, tudo deve ser proporcional, né? A revisão ela deve ser proporcional com a manutenção daquele equilíbrio inicialmente estabelecido, né? Ali havia um parâmetro e esse parâmetro tem que ser mantido até o fim, né? É o lucro, a margem de lucro estabelecida, enfim, dependendo do tipo de contrato, você tem que manter aquilo ali até o fim, né? O que foi estabelecido. Bom, isso deve estar previsto, né, no próprio contrato, os aspectos de reajuste, os aspectos de revisão. Revisão é mais genérico, né, depende de uma situação superveniente, mas enfim. Letra E. Uma vez definida a tarifa, possíveis revisões tarifárias somente ocorreriam caso a soma da variação cambial mais inflação ultrapassa 15% ao ano. Não tem qualquer previsão disso na lei. Tá? Mais uma vez, isso tudo aí tem que ser objeto de discussão para estabelecer mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A gente tem o reajuste, que ele pode ser pré-estabelecido, e tem os aspectos de revisão que dependem de situações pontuais, supervenientes, muitas vezes imprevisíveis, ou previsíveis, mas de consequências, né, incalculáveis. Tudo bem? Então, a ideia que a gente tem que levar em consideração é que não há nada prefixado na lei. E a ideia é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido com a relação contratual. Ok? Uma questãozinha relativamente difícil. Tá? Dá uma olhadinha lá no artigo 9º, no artigo 13, não é algo assim tradicionalmente explorado, mas essa questão aqui explorou. Vamos em frente. Ainda serviços públicos, né? Mais uma vez a nossa lei aí. A Lei 8987 de 95 estabelece as regras de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. E essa lei também prevê as razões pelas quais a concessão deve ser extinta. Tá? Então, a nossa 9784 ela vai prever lá no artigo 35 situações onde a concessão ela pode ser extinta pelo poder concedente. Tá? Existem diversas situações, não podemos fazer o paralelo das hipóteses de extinção da Lei 8.666 com a Lei de Serviços, porque a Lei de Serviços tem definições bem específicas. Por exemplo, rescisão, lá na Lei 8.666 é gênero, e na 8987 ela é uma hipótese que envolve a má conduta da administração na relação contratual, aonde o contratado, o concessionário, o permissionário que vai buscar as vias judiciais a rescisão do contrato em seu favor. Bom, vamos lá. Não se inclui como razão de extinção. Encampação, a gente vai encontrar, encampação, salvo engano, é 36, 37 a definição. É quando o poder público traz para si, por vontade própria, por interesse público, uma situação meio, digo assim, prejudicial, mas que incomoda, gera uma certa insegurança nesse campo de concessões e permissões, porque é uma medida extrema, se trazer de volta, por vontade da administração, um serviço que teria sido concedido. Então vai gerar um alvoroço nas demais empresas concessionárias que vão passar a ter receio dessa encampação. Então, quando o poder público quer trazer de volta para si aquilo que
transmitiu ao particular através de uma concessão ou permissão, isso é uma medida extrema, demanda autorização legislativa, bem excepcional. A caducidade, ela envolve a má prestação por parte do delegatário. Então, o delegatário ele não se porta bem na concessão, ele vai ser intimado disso, ele vai se defender disso, mas se não conseguir justificar adequadamente e se mostrando necessário o retorno para o poder público concedente daquela atividade, esse mecanismo se faz através da extinção da concessão por meio de caducidade. Tá? Aí o poder concedente decide se ele vai continuar prestando, porque ele fica com todo o aparato, né? Móveis, imóveis, pessoal, ou se ele vai promover uma nova concessão. Lucratividade não pode ser causa de extinção, né? O gabarito está aqui. A rescisão eu já comentei, é algo que é buscado pelo concessionário quando o poder público não cumpre com suas obrigações na relação, e a anulação ela decorre sempre de uma ilicitude, tá? Então, o gabarito, considerando aquela que não se inclui como forma de extinção, está na letra C de casa. Então, recomendo a leitura do 35 ao 39 da Lei 8987 de 95. Aliás, o que você tem que saber de 8987? Artigo 2º e artigo 35 ao 40. A grande massa das questões elas são elaboradas a partir desses dispositivos. E a literalidade muitas vezes resolve o problema. A grande maioria das vezes. Conhecer o texto da lei nesse ponto. Seguindo em frente. Ao que parece aí mais uma vez, licitação. 62. A modalidade licitatória a ser observada para a celebração de contratos de concessão de serviços públicos é denominada... Bom, a gente continua, eu falei, licitação 8666, não é não, é 8987 que vai determinar a concorrência. Lá no artigo 2º, não lembro exatamente o inciso, se o primeiro ou o segundo, vai exigir que a concessão, que é algo assim, é uma delegação mais vultosa, envolve recursos mais consideráveis, ela será feita através da modalidade concorrência. Tá? Então, concessão de serviços públicos, a gente vai lá do artigo 75, dizendo que concessão e permissão é mediante licitação. A inexigibilidade que pode gerar uma contratação direta, mas é muito excepcional, diante da inviabilidade de competição, mas é difícil que isso venha a acontecer. Tá? Então, o 175 da Constituição determina a realização sempre de licitação, não diz qual a modalidade, vem para a Lei 8987, a modalidade ali prevista para as concessões é a modalidade de concorrência. Na lei de privatizações lá da época do governo FHC, nós temos a possibilidade de realização de leilão, tá? Mas pela 8987, a tradicional, é a concorrência, e a permissão também tem que ser objeto de licitação, permissão de serviço público, só que não se estabelece a modalidade, então vai depender do vulto. Normalmente permissão, o vulto ele é reduzido, porque você vai buscar, pode ser até mesmo uma pessoa física. Quando a coisa é mais vultosa, e o que se faz na maioria das vezes, é a concessão, e por isso a concorrência se apresenta como modalidade impositiva. Tudo bem? Então tá aí, gabarito letra C de casa da 62. Anota aí o artigo 2º, e você vai ler todos os incisos da 8987. Muitas definições interessantes lá. 63. Advogado da CEF de 2012. Bom, ao que parece aqui a gente está retornando aos temas. Tá? Muita coisa eu já falei, a gente já conversou sobre diversos temas, eu não vou ficar aqui me repetindo muito. A gente vai começar batendo os gabaritos com comentários mais céleres, beleza? Para a gente ganhar tempo e volume de questão. 63. As empresas públicas prestadoras de serviços públicos e seus agentes respondem solidária e objetivamente por danos causados a terceiros. Porque as empresas públicas prestadoras de serviços públicos são pessoas jurídicas de direito privado, submetidas a regime jurídico híbrido, sendo o regime de responsabilidade civil a elas aplicáveis fundamentado na teoria do risco administrativo. E está falando de empresa pública prestadora de serviço público. Então, empresa estatal prestadora de serviço público, ela responde
objetivamente na melhor interpretação do artigo 37, parágrafo 6º. E não há solidariedade dela em relação ao agente, até porque o agente responde subjetivamente. Tá? Então aqui a primeira está errada. E a segunda está corretinha, né? A empresa pública, a primeira afirmação até aqui, né? Ela está correta. E daqui, desculpa, está incorreta. Né? Aqui o objetivo e solidário é o que aponta para o erro. Tá? E daqui até aqui está corretinho. As empresas por prestadores de serviços públicos são pessoas jurídicas de direito privado submetidas a regime jurídico híbrido. Regime jurídico de direito privado com algumas regras de direito público, como aquela que envolve a responsabilidade, né? Sendo o regime de responsabilidade civil a elas aplicável, fundamentado na teoria do risco administrativo. Então, primeira afirmativa errada, segunda afirmativa correta. Vamos dar uma olhada. Letra A. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira? Não. B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira? Nada a ver. C. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa? É o inverso, né? Letra D. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Perfeito. Gabarito aqui na letra D de dado. Boa questão, né? Uma boa questão. Trabalhando responsabilidade civil e entidades da administração indireta. Então, na verdade, eu pensei que iríamos voltar no tema, mas não. Estamos ainda em responsabilidade civil. Perfeito? Deixa eu apagar ali também, para a gente seguir a nossa meta. Próximo aqui, 54. Nada de bloqueio, hein? Parte para dentro, até o momento que chegue a sua hora, você entrar. Não tem nada de difícil, não. Repete, que coisa entra. Olha lá. A prerrogativa de direito público que confere ao administrador público a possibilidade de escolher a conduta a ser praticada de acordo com critérios de conveniência e oportunidade denomina-se bem tranquilo, né? Essa definição tradicional que a gente pode utilizar até para fins de estudo é a tal da discricionariedade administrativa, né? Típica para a produção dos atos discricionários. O gabarito está aqui. Beleza? Bom, vamos em frente, como eu falei, né? Vamos acelerar um pouquinho a nossa correção, para a gente ganhar volume de questão. Qualquer dúvida que você tenha, já sabe, me aciona lá pelo Facebook, no inbox, para que eu te dê a atenção devida. Vamos lá. Em relação às empresas públicas, 65, né? Em relação à ANP, olha aí, ANP. Em relação às empresas públicas de sociedade de economia mista, considere as afirmativas a seguir. Item 1. Integra a administração pública indireta. Perfeito, né? Juntamente com as autarquias e as fundações. Então, 1 correto. 2. Podem... Vamos botar assim, né? 1 correto. 2. Podem se destinar à exploração de atividade econômica e também à prestação de serviços públicos, né? 173, ele está mais focado na atividade econômica. 173 da Constituição Federal. 3. Sua instituição depende de previsão legal que autorize sua criação. Perfeito, né? 37, parágrafo 19 da Constituição Federal, né, nós temos uma autorização prevista em lei e depois a adoção das medidas pertinentes à criação de qualquer empresa, elaboração dos atos constitutivos e registro no cartório competente, que é a junta comercial. 4. A criação de suas subsidiárias independe de autorização legislativa. Aí está errado, né? Para criar subsidiária, empresa pública, sociedade de economia mista precisa de autorização legislativa. Artigo 37, inciso 20 da Constituição. 5. Estão obrigadas a realizar prévio procedimento licitatório para a contratação de obras e serviços ou aquisição de bens. Perfeito. A gente vê isso aqui lá no 37, inciso 11. O que pode variar... 11 não, inciso 21. Inciso 21 do 37. O que pode variar é a legislação a ser aplicada, depender, né? Se é uma estatal econômica ou prestadora de serviços, a estatal econômica deveria ter uma legislação específica, ainda não tem, então há o debate, a discussão acerca da aplicação ou não da Lei 8.666. Então, certo aí, 1, 2, 3, 5, né? Teríamos isso, 1, 2, 3, 5, aqui, ó, gabarito letra D de dado, já revendo o aspecto de instituições que integram a administração. Então,
a nossa questão é a questão 65, gabarito, letra D de dado. Perfeito? Vamos em frente. Vai anotando aí os artigos, hein? Não esquece. Depois vai fazer o seu estudo lá em cima do seu material. Agora o que parece aqui, né, é questão de princípios. Princípio não tem muito o que anotar, teoria, né, melhor interpretação dada pela doutrina mais autorizada e também pela jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá. Considere os princípios básicos que regem a atividade administrativa e sua definição. Boa questão para que a gente estude por ela, né? Maravilha de questão para estudar por ela. Vamos lá. Item 1. Princípio que exige a divulgação oficial do ato administrativo para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Publicidade, né? Bem tranquilo. E fica atento para as duas finalidades, né? Finalidade de controle, que é conhecimento público, e a produção de efeito, que é início dos efeitos externos. Muitos atos só irão produzir os efeitos pretendidos com a sua edição quando da devida divulgação. Lembrando que publicidade não é absoluta, tem exceções onde a informação ela pode ser limitada. Quando houver a intimidade e a vida privada das pessoas em jogo, quando houver também a segurança do Estado e da sociedade ali presente, né? Quando for uma questão que envolva um sigilo necessário, há uma restrição à ampla publicidade dos atos. 2. Princípio da proibição do excesso, destinado a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública. Está sempre linkado na razoabilidade, né? Proibição do excesso. Eu não vou fazer além daquilo que é necessário para atingir os fins pretendidos pela administração pública. Porque é a ideia de equalização entre meios e fins que vai trazer a razoabilidade e a proporcionalidade na conduta da administração. Ok? 3. Princípio que exige o exercício da atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional é uma definição razoável para o princípio da eficiência e os mecanismos que lhe acompanham. Então, vamos lá, vamos ver como é que está montado esse resultado aqui, ó. Começa com as letras, né? Então vamos lá. Q1, S2, R3. Q1, S2, R3. Q1, S2, R3. Então esse aqui seria o nosso gabarito. Gabarito letra E. Então são boas definições de princípios que a gente pode levar em consideração até para o nosso estudo, tendo esses princípios sido utilizados pela banca em concurso anterior. Tudo bem? Daria para levar numa boa, né? Você aí que já tem a devida base pertinente. Vamos em frente, galera. Vamos lá. Foco no objetivo, foco na remuneração, foco na estabilidade, na tranquilidade, nos planos futuros. 67. Com quais princípios... Questão bem tranquilinha, né? Com quais princípios expressos a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 1988. Não sei se você já sabe, mas provavelmente já sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. O princípio da eficiência só entrou na Constituição em 1998. A perguntinha aqui é meio maldosa, você teria que saber isso. A eficiência não estava na Constituição expressamente. Não que ela não fosse exigível, era aquele princípio implícito, né? Que se tornou necessário que fosse expresso para que o pessoal se tocasse que a administração tem que ser eficiente. Tá? Então, tirando a eficiência, nós ficamos com o quê? Legalidade? Não. Letra C, né? Publicidade, impessoalidade, moralidade e legalidade. Então, quando eu particularmente comecei a estudar para concurso público, muitas coisas aconteceram depois de eu ter começado, mas enfim, lembro que o professor ensinou a dica, né? Tal da dica do LIMP, que já é velhíssimo, só que era o LIMP sem E. Aí em 98, para fechar a palavra, chegou a eficiência. Mas é verdade, o professor que me ensinou isso aqui falou até a dica para gravar, LIMP.
né, os mnemônicos não são de hoje, né? Isso aí deve ser milenar. Desde que inventaram a prova, surgiram os mnemônicos para ajudar os estudantes. Então, olha lá, gabarito letra C de casa. Tudo tranquilo? Questão mole, né? Tem que acertar isso aí? Óbvio que tem que acertar, né? Ah, e se eu errar? Se você errar, um volume bem grande, né, de pessoas irá passar à sua frente. Então, nada de moleza. Atenção, né? A gente tem que saber bem e sandalinha da humildade para não errar besteira. Às vezes a gente sabe muito, acaba querendo responder além daquilo que está sendo pedido, ou não leva muito em conta uma questão que é passar por cima dela. A gente tem que ser rápido, porém tem que estar concentrado para evitar erros. Beleza? Vamos nessa lá. Bacen 2010. Luzia, após vários anos de serviço público, aposentou-se no cargo de analista de sistemas de uma autarquia federal. O ato de aposentadoria e respectiva fixação de proventos foram publicados no Diário Oficial, em novembro de 2006. Em março de 2008, Luzia recebeu uma notificação do Departamento de Recursos Humanos da autarquia onde trabalhava, dando ciência de questionamentos formulados pelo Tribunal de Contas da União a respeito do ato de aposentadoria e fixando prazo para, caso quisesse, apresentar manifestação. A postura do Departamento de Recursos Humanos da autarquia nessa hipótese encontra-se... Bom, ela teve publicado aqui em 2006 e em março, né, ela teve essa péssima notícia. Bom, vamos ver aí quais os enunciados que a nossa questão nos apresenta. Isso aí é tradicional, está lá no artigo 71, inciso 2, a necessidade de se registrar a aposentadoria de servidores no Tribunal de Contas, tá? O Tribunal de Contas ele não tem assim um prazo para fazer isso. A única coisa que se exige do ponto de vista jurisprudencial é que, caso ele demore mais de 5 anos, ele faça a notificação do interessado, principalmente se não for concordar com os fundamentos da aposentadoria. Então, letra A, correta, pois a aposentadoria é um ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o registro do tribunal. O gabarito já está aqui, né? O gabarito já está aqui. Vamos ver o que temos nas demais. Correta, pois a aposentadoria, embora seja ato administrativo simples, tem sua eficácia condicionada ao prévio registro do Tribunal de Contas. Tá? Esse aqui parece que ele quer debater a natureza do ato de aposentadoria. Ele é complexo ao entendimento do STF, tá? Porque o ato complexo ele só se forma com a manifestação autônoma independente de 2 órgãos. E no caso é a autarquia que deu a aposentadoria e o Tribunal de Contas que tem que registrar. Se um dos dois não concordar com o ato simplesmente não se forma. Tá? Aí tem um tal de efeito prodômico, efeito prodômico, ou seja, a aposentadoria dada pela autarquia, ela entra da aposentadoria e depois isso tem que ser confirmado mais à frente. Mas se não for confirmado, a aposentadoria em tese nem ocorreu. É as coisinhas meio estranhas, né? Na técnica jurídica, nesse contexto específico aqui. Então, B errado. C, correta, pois o prazo decadencial para exercício da autotutela pela administração pública federal é de 10 anos, a contar da publicação de Diário Oficial. Mas, na verdade, são 5 anos, esse prazo decadencial, está lá no artigo 54 da Lei 9784 de 99. Tá? Enfim, preservando aquelas pessoas que estão de boa fé na administração pública. A gente não está tratando do tema, então não vou querer me aprofundar muito aqui não, tá? Vamos lá. D. Incorreta, pois a aposentadoria já se formalizou. Formalizou nada, né? Não foi registrada no Tribunal de Contas, seria até um controle externo, né? Eventual controle interno ou externo exercido após o seu aperfeiçoamento revela-se intempestivo. Negativo. Incorreta, pois a aposentadoria é um ato administrativo simples, que não se submete ao controle externo. Não. A aposentadoria de servidor é ato complexo porque exige, como está lá na letra A, que é o nosso gabarito, o registro no Tribunal de Contas. Aí você vai ver lá no artigo 71, salvo engano, inciso 3 do 71. Mas dá uma vasculhadinha nos primeiros incisos, 2 ou 3. Da Constituição Federal, tá? Da Constituição Federal, e acaba que isso é reproduzido nas demais constituições e leis orgânicas municipais. Saiu, né? Bom, seguindo. 69. Acerca da invalidação dos atos administrativos, então,
voltamos a ato administrativo. Vamos ver o que está correto, segundo o nosso enunciado. Letra A. Revogação funda-se no poder discricionário de que dispõe a administração para rever sua atividade e adequá-la à realização de seus fins. Perfeito, né? Revogar envolve a avaliação superveniente de conveniência e oportunidade, ou seja, mérito, e mérito só tem ato discricionário. Vamos ver o que tem de errado nas demais. A anulação de ato pela própria administração não pode ser efetuada de ofício, dependendo de manifestação interessada. Mas, pelo contrário, né? A autotutela vai orientar essa atuação da administração de ofício para regularizar as práticas ilícitas que vem identificar. Então, está fora a letra B. Letra C. Anulação de um ato jurídico exige a apuração de ilegalidade ou ilegitimidade da entidade que o praticou, podendo ser declarada apenas pelo emissor do ato. Não. Pelo emissor, pelo Poder Judiciário, uma vez provocado, pelos superiores hierárquicos, né, nos mecanismos de revisão e fiscalização tradicional de controle interno. Tá? Então está fora. D. Atos administrativos não podem ser revogados pela própria entidade que praticou. Pelo contrário, né? A linha de revisão, né, de revogação, ela envolve justamente quem produziu o ato e as autoridades que estão acima. E órgãos. Letra E. Efeito da revogação de um ato administrativo pela própria administração retroage à data da realização do ato. Não, né, a revogação é efeitos ex nunc, do momento da revogação para frente, rompendo com a linha de produção de efeitos do ato no momento em que a revogação é feita. A anulação é que tem esses efeitos retroativos que vão desconstituir o ato na sua origem e, de uma certa forma, afastando todos os efeitos que dele foram decorrentes. Beleza? Com as devidas cautelas para preservar direitos adquiridos de pessoas de boa-fé. Então, gabarito aí na letra A, efetivamente. Vamos em frente. Próxima questão. Questão 70. Atos, né? Classificação. Considerando-se as classificações dos atos administrativos, quanto a seus destinatários e alcance, né, para quem se destina e a abrangência, é correto afirmar que a edição de regulamento destinada a especificar os procedimentos de obtenção de autorização para exploração de determinada atividade é ato administrativo. Primeiro que é geral, né? Geral porque não tem um destinatário específico. E segundo que é externo porque não tem, em tese, né, não se limita à aplicação de efeitos no âmbito da administração, vai atingir a sociedade, pessoas que eventualmente pretendam obter essa autorização que aqui é citada. Então, geral, né, a gente poderia botar até como abstrato, e externo, gabarito letra C. Né? Você já estudou comigo aí, você viu essa classificação, então dá para sair de forma tranquila. Beleza? Então, confirmando, 70, letra C de casa. Vamos em frente?